A gente estava muito pensando em Darwin, falando de seleção natural, mas Darwin ainda não entendia genética direito. Por isso que a gente vai falar que o Dobzhansky também é geneticista. E as coisas ainda não estavam fazendo muito sentido, né? As coisas estavam meio desconexas. A gente falando de evolução, das espécies mudando, mas a gente ainda não estava entendendo muito bem como que eram essas mudanças num nível genético. E aí precisava juntar ainda ideias do Mendel, da genética mendeliana, das ideias do Darwin e de outros para fazer uma nova formulação do que seria evolução, do que a gente ia chamar de evolução. É porque isso é importante de lembrar para quem está assistindo, que quando o Wallace e o Darwin escrevem o trabalho deles, aquilo que a gente chama de hereditariedade, que é fundamental para entender seleção natural, não estava nem resolvido ainda, né? Não. Ninguém Só sabia que existia. Só sabia que existia. Que as características dos pais, de alguma maneira, passavam para os filhos. Mas tinha aquela ideia de misturar, de diluir, que dificultava um pouquinho a explicação. E tem uma coisa louca na virada do século XIX pro XX, que é assim, como os trabalhos do Mendel ficaram meio que ocultos por muito tempo, né? Não é oculto de propósito, né? Mas, tipo, ficaram restritos por um tempo, época ninguém sem internet, uma época em que a informação... O Mendel era um monge que vivia no monastério, que, sabe, tipo, era uma coisa meio restrita. Os trabalhos dele foram ressuscitados em 1906, eu acho. Então, quer dizer, durante esse período, sem a gente ter evidências de hereditariedade, como ela funcionava, e sem a gente ter esse entendimento, boa parte dos acadêmicos naturalistas da época estavam voltando a ser lamarquista. Sim. Porque eles falaram, bom, a ideia do Darwin e do Wallace parece fazer todo sentido, mas se a gente não sabe explicar como é a genética, como a gente não sabe explicar como é a hereditariedade, então vai que é a transmissão de caracteres adquiridos, né? Tipo, vai que é isso. Tipo, é mais prático um lamarquismo. Tanto é que o próprio Ernst Mayr, que foi um dos que também participou da teoria sintética evolutiva, e ele nasceu em 1904, no caso, né? O Ernst Mayr, ele no começo era lamarquista. E ele falava isso, né? Ele dizia, não, nessa época eu era lamarquista, porque era o que fazia sentido até alguém fazer os super gêmeos ativar ali, de juntar a genética. Fundir o negócio. Bate o anel aí, ó.